Abrimos o 3 em 1 de hoje falando sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. O último boletim médico do Hospital Albert Einstein informa que o candidato à presidência precisou retornar à UTI. Ele foi submetido ontem à noite a uma cirurgia de emergência. De acordo com a nota, o procedimento foi realizado sem intercorrências e o quadro de saúde de Bolsonaro evoluiu bem. A cirurgia foi necessária porque o candidato apresentou uma obstrução completa do intestino delgado com risco de necrose de partes do órgão. O presidente do PSL e advogado de Bolsonaro, Gustavo Bebiano, afirmou que sua situação é estável, mas que o fato deve postergar a saída do presidenciável do hospital. Os filhos de Bolsonaro escreveram mensagens de apoio nas redes sociais. Um deles, o vereador Carlos Bolsonaro, agradeceu a equipe médica e afirmou que o pai é forte como um cavalo. O vice na chapa, general Hamilton Mourão, também se manifestou. O militar criticou o excesso de visitas ao candidato no hospital. Segundo Mourão, atenção para as aspas, com aquele bando de gente lá, acabam ocorrendo essas coisas, esses troços que acabam complicando a vida dele. Bom, Vera, começando então aqui a girar a nossa roda de comentaristas hoje em São Paulo, parece haver um ruído entre o general Hamilton Mourão e o seu partido, o PRTB, e o PSL e os filhos de Bolsonaro. Mais do que isso, Silvio, parece haver uma precipitação do núcleo que cerca o Jair Bolsonaro para fazê-lo voltar à ativa. Isso no momento em que ele precisa de uma convalescência tranquila, depois de ter sido submetido a uma e agora a duas cirurgias bastante delicadas. Houve precipitação claramente naquelas imagens expondo o Bolsonaro, houve mau gosto naquilo, houve falta de respeito à dignidade do próprio candidato, que precisa de tranquilidade para se recuperar a contento de algo que não é trivial, que perfurou o seu órgão, quase o levou a óbito. Então, parece haver, a partir dessa nova cirurgia, um chamado à razão por parte daqueles que queriam tratar como banal algo que não é banal, que é grave, que é a vida do candidato. Então, acho que, em primeiro lugar, há que haver uma correção nesse excesso de gente. Eu acho que nisso o general Mourão está corretíssimo. Não é normal uma UTI de um hospital de ponta funcionar como uma porta giratória de cabaré. Não pode entrar um, sai outro, filma um e mostra a filmagem, foto com a bolsa de colostomia da pessoa exposta. Isso não é aceitável, não faz parte do rol das coisas que atendem ao bom senso e à razoabilidade. Tanto é que tem essa declaração do filho, dizendo que o pai é forte como um cavalo. Por quê? Porque está havendo aí uma certa disputa de narrativa. De um lado, os que tentam humanizar o Bolsonaro, mas acabam por mostrá-lo fragilizado, numa circunstância em que qualquer um fica fragilizado porque está se recuperando de uma cirurgia grave. E, de outro lado, a preocupação de que essa fragilidade e as especulações sobre o estado de saúde do candidato levem aqueles que optaram por ele, justamente pelas suas demonstrações de força, a questionar se ele terá condições de seguir com a campanha, como estará o seu estado num eventual segundo turno. Preocupações essas que são lícitas e são bastante importantes, inclusive nesse momento da campanha. Então, o filho se apressa em dizer que o pai é forte como um cavalo, para manter aquela aura anterior de força. Então, na verdade, eu acho que todo mundo tem de colocar a bola no chão, filhos, o entorno, e ouvir o que diz a equipe médica. É isso que é necessário. Há uma preocupação com a ausência do Bolsonaro da cena pública, dos atos de campanha, etc. Isso é de menor importância nesse momento. Ele tem de estar recuperado, porque ele é candidato, se mantém candidato. As informações que há hoje, eu falei com o Gustavo Bebiano, conversei com outras pessoas do entorno, é que ele está bem melhor. Ele está se recuperando, hoje seus sinais vitais já são os melhores possíveis e ele voltou a receber alimentação, o que é importante para que seu intestino funcione, etc. Então é importante que agora, a partir de agora, a equipe médica dê a última palavra. E aí, Andreasa, passo a bola para você. Tem um ruído também entre o Mourão, né? Pois é, Silvio. Houve uma precipitação evidente da campanha do Jair Bolsonaro, em certo sentido compreensível, né? Uma tentativa de vender
fortaleza e normalidade a partir do hospital, desde o hospital. Mas a situação do Bolsonaro, apesar de todas as visitas, de fotos, etc. e tal, nunca, jamais deixou de ser grave. E não é porque é o Bolsonaro, é porque é a natureza daquilo que ele foi submetido. A gravidade do atentado contra ele, o modo como ele foi ferido, a natureza do ferimento, o risco permanente ainda existente de infecção. Por isso que era absolutamente inconsistente com a realidade aquela fanfarronice que aconteceu no Hospital Albert Einstein. E é evidente, sinto muito, que o hospital tem responsabilidade sobre isso. O sujeito está na UTI, depois foi para o tratamento semi-intensivo, insisto, em risco permanente, infecção rondando permanentemente e aquela visitação permanente. É evidente que as visitas não são responsáveis pela piora do estado de saúde do Bolsonaro, mas vem de uma mensagem que não é consistente com a realidade. O Bolsonaro, minha gente, está fora da campanha. Agora, sejamos sinceros, sendo que a coisa mais importante é a recuperação dele, se ele for ao segundo turno, é de se duvidar se ele terá condição de fazer a campanha. Então, tal o grau de delicadeza do que ocorreu com ele. Basta conversar com médicos, com especialistas, sem paixão, para verificar a situação real do Bolsonaro. E aí, o principal elemento de distúrbio político é evidente, estou falando isso há muitos dias aqui, é evidente que há uma disputa de poder no coração, no core da campanha do Bolsonaro. É claro que é uma bateção de cabeça. O principal motivo é a ausência do Bolsonaro das ruas. Não se pode minimizar a consequência de não ter alguém capaz de arrastar multidões e cuja campanha dependia, ao menos do ponto de vista imagético, daquela mobilização que só ele é capaz de fazer. Pode botar todos os filhos, pode botar o general Mourão, aquilo não se reproduz. Além disso, e eu percebo que há uma ansiedade a esse respeito e uma insegurança a esse respeito, mas o fato de termos uma figura como Jair Bolsonaro, que é uma fortaleza, ou que se vende como uma fortaleza, alguém duro, a sua condição de frágil, de enfermo, a segunda cirurgia muito próxima à primeira, tudo isso vende, eu estou falando em termos de percepção política eleitoral muito friamente, vende para o eleitor uma imagem que não é boa para o Bolsonaro. Em médio e longo prazo, pensando em tempo de campanha eleitoral, um Bolsonaro frágil não é bom para o seu projeto político eleitoral. E não venham me dizer que não tem projeto político eleitoral, que estão preocupados só com a recuperação do cara. Não é verdade. Estão também preocupados com a recuperação do cara, mas estão fazendo política. E foram os primeiros, os bolsonaristas, a politizar a situação do Jair Bolsonaro. O general Mourão está certo. É uma fanfarra, mas a manifestação do general Mourão também compõe essa disputa de poder de que ele, general Mourão, é pivô. Muito bem, no momento em que damos as boas-vindas a Marcelo Madureira, também aqui nessa quinta-feira no estúdio da Jovem Pan. Fala aí, Madu, tudo bem? Tudo bem, time completo. É uma alegria estar com você aqui, Silvio, com a Vera, com o meu querido Andreasa, enfim. Mas o meu lado hipocondríaco fala mais alto, até porque eu já tive na família não um caso de facada, mas de cirurgia de grande porte, de intestino. Essa não chega a ser uma intercorrência, a aderência, né, que o Jair Bolsonaro sofreu é razoavelmente comum nesse tipo de cirurgia. É mais do que até esperado. Quando ele fosse recuperar o trânsito intestinal, ou seja, desfazer lá a colostomia, se espera até uma aderência. Isso para mostrar a dimensão, a gravidade do procedimento que o Jair Bolsonaro sofreu. Essa facada, meu amigo, não foi brincadeira, não. Ele por muito pouco não morreu, perdeu 2 litros de sangue, teve muita sorte de ter um bom cirurgião vascular por perto, que conseguiu achar a veia mesentérica, suturar. Se fosse uma artéria, ele não teria sobrevivido, por sorte era uma veia.
né? Mas enfim, e agora ele teve essa aderência. Isso é razoavelmente comum, mas mostra a necessidade de uma recuperação adequada, com tempo, tranquilidade, paz, né? Agora seria a hora, talvez até dos próprios correligionários pensarem no cidadão Jair Bolsonaro, na pessoa do Jair Bolsonaro, até os familiares pensarem, não mais o candidato. O candidato, falando francamente, não tem condição de fazer a campanha, quiçá até no segundo turno, porque é uma recuperação difícil, né? Um homem perdeu 2 litros de sangue, 2 cirurgias em uma semana, isso não é brincadeira não, duas anestesias gerais. Então, isso tudo, por mais fortaleza que seja o capitão, isso é duro. É duro. Então, largar um pouco da política e pensar um pouco mais do ser humano é mais do que necessário. Agora, realmente, aí começa a célebre disputa de poder, né, que existe naturalmente em qualquer aglomerado humano. O general está ali de butuca, impressionante, né? A gente que até um ano atrás discutia muito aqui, né, até que ponto deveria ter vice-presidente no Brasil, se era um cargo decorativo, se era só um gasto. E você vê, né? Nem foi eleito, já temos aí o general de butuca, né? General Mourão em cima, e que não tem um quinto da empatia, né? Da capacidade de comunicação do Jair Bolsonaro, já meio que botar as manguinhas de fora. Muito estranho isso não é bom também para a campanha do Jair Bolsonaro. Muito estranho. Só para encerrar o tema aqui, antes da gente partir para a próxima pauta do programa, uma questão aí para vocês, que é o seguinte também: tem muita coisa circulando nas redes sociais hoje, principalmente depois dessa cirurgia emergencial. Evidentemente ninguém esperava, muita gente foi surpreendido com isso ontem à noite, então começaram a surgir aqueles comentários sobre uma comparação com o Tancredo, gente dizendo que, olha, será que ele vai ter condições daqui a 3 meses e tal? Não sei, o que vocês pensam disso? Eu acho que tudo isso é ainda prematuro. Não há que se fazer comparação com o caso do Tancredo Neves, porque as informações que se tem do hospital, e é um hospital de ponta, seríssimo, que a gente não imagina que no ano de 2018 ainda vá arriscar algo do seu prestígio para prestar informações falsas. As informações são de que ele se recupera dentro do esperado e que a cirurgia foi necessária para desobstruir essa aderência, mas que ele está se recuperando e os sinais vitais estão corretos. Então, por hora, é alguém que se recupera dentro do esperado. O que se sabe, porém, é que essa recuperação leva alguns meses. Não alguns dias, como se tentou querer parecer. Falaram, por exemplo, que o Bolsonaro daria uma entrevista hoje. E não foi a imprensa que alardeou isso, foram os seus próprios apoiadores. Amanhã o Bolsonaro dará uma entrevista. Isso no dia em que ele foi para a semi-intensiva. E logo depois o que aconteceu? Começou a sentir desconforto abdominal, distensão na região do abdômen, num sinal de que não era hora de ir para a semi-intensiva. Então, por hora, não se tem notícia nenhuma que leve a um alarme maior. Então, portanto, Jair Bolsonaro é candidato. Qualquer especulação que a gente faça neste momento, diante das informações que tem, para além disso, eu acho que são precipitadas. Mas eu acho que sim, é dever de ofício dos jornalistas acompanharem a situação dele clínica, com olhos muito atentos, com lupa, esmiuçando essa situação, questionando os médicos, porque isso sim tem um interesse político daqui para frente. Tem interesse para saber como vai ser a campanha do primeiro turno, tem interesse para saber como vai ser a do segundo turno, caso ele passe ao segundo turno, caso ele vá ao segundo turno. Por exemplo, ele já estará fora do hospital no primeiro turno, ele poderá votar. Todas essas questões têm interesse público e têm interesse político daqui para frente. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não especular muito além, porque por hora não temos elementos para isso. Quer complementar, Andreasa? Eu queria só fazer uma sugestão anti-alarme. É o que nós estamos fazendo aqui. A situação do Bolsonaro é grave, nunca deixou de ser grave, mas ele está em um dos melhores hospitais do mundo, sendo muito bem tratado. Os riscos de vida do Bolsonaro são muito pequenos. Ele sobreviverá a esse atentado. Isso precisa ficar muito claro.
Nós estamos falando aqui de um sujeito, de um cidadão, de um ser humano que foi esfaqueado e que sobreviverá a esse ataque. Do ponto de vista político-eleitoral, é outra história. Podemos dizer que muito dificilmente ele voltará a ter condições de fazer campanha. E é a coisa mais normal do mundo. E é a melhor maneira de humanizar o sujeito.